Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos fazer um resumão de direito tributário abrangendo 4 tributos que você conhece muito bem. São eles: imposto sobre a renda, imposto sobre território rural, imposto territorial rural, imposto sobre produto industrializado e, por fim, imposto sobre a circulação de mercadorias e de serviços, ok? Eu já começo falando para vocês que o nome que o tributo carrega em si já traz muita informação relevante sobre o que é chamado fato gerador. Isso vai ajudar bastante a gente a entender, né, na parte teórica da coisa, o porquê desse tributo ser instituído. Então, sempre que você quiser saber por que é que um tributo existe, é só ver o nome dele. Por exemplo, imposto sobre a renda. Por que ele existe? Existe por causa da renda, né? O fato gerador ali é renda, ele recai sobre a renda, entendeu? Imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços. O que é o fato gerador? Circulação de mercadorias e serviços. Então isso ajuda você a entender o tema já de forma mais simples. Claro que tem detalhes que você precisa saber para poder conceituar direitinho aí os tópicos, tá certo? Bom, vamos lá. Imposto sobre a renda. Imposto sobre a renda é um imposto de competência da União, previsto no artigo 153, inciso 3º da Constituição Federal, conjugadamente com o artigo 43 do Código Tributário Nacional, e que tem por finalidade o quê? Recair sobre a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica do fator renda. E aí a gente precisa parar aqui para entender o que é disponibilidade econômica, o que é disponibilidade jurídica, o que é renda e se é só sobre este conceito renda que vai recair o tipo de tributo, no caso o imposto sobre a renda ou não. Vamos lá. O que é renda? Renda é produto do trabalho, produto do capital ou produto de ambos. Em outras palavras, você trabalhou, auferiu renda, ganhou dinheiro, pode incidir imposto sobre a renda. Você investiu dinheiro, você não está trabalhando, mas o seu dinheiro está investindo, seu capital está rendendo, pode incidir o imposto sobre a renda. Então guarda com você que a aquisição da disponibilidade econômica, ela vai olhar para o fator renda, não só no sentido estrito do produto do trabalho ou do capital, ou de ambos conjugadamente, mas também vai recair sobre proventos. O que são proventos? São acréscimos patrimoniais que você tem que aumentam o seu poder aquisitivo, como, por exemplo, aluguéis, prolabore. Então, o imposto sobre a renda olha sobre esses fenômenos e incide o fato gerador, ok? Então guarda com você que imposto sobre a renda tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica dos fenômenos renda e proventos, ok? Guardou com você a diferença entre renda e provento? Agora vamos entender o que é disponibilidade econômica e jurídica. Disponibilidade econômica é a faculdade de uso, gozo ou disposição do dinheiro, e a disponibilidade jurídica, ela é o quê? A aquisição de um direito líquido e certo sem condição suspensiva. Em outras palavras, desmistificando isso, meu amigo, entrou dinheiro para você, você já pode ser tributado. Pode entrar dinheiro para você? Depende do caso concreto se você vai ser tributado ou não. Você fechou o negócio, o dinheiro ainda vai entrar, mas você já tem a nota, incide o imposto. Então isso que eu estou falando é o que? Disponibilidade jurídica. O dinheiro ainda não entrou, mas é líquido e certo que ele vai entrar. Então você vai recolher imposto sobre a renda ali. E a disponibilidade econômica é você oferir a renda propriamente dito, tá bom? Guardando esse conceito inicial aí com vocês sobre o imposto sobre a renda, vamos verificar agora 3 grandes princípios associados ao imposto sobre a renda. São eles o princípio da universalidade, o princípio da generalidade e o princípio da progressividade. Esse último vai respeitar, né, o mínimo vital, você vai entender o que é. Bom, princípio da universalidade. Independentemente do termo ou da classificação jurídica da coisa, independentemente da terminologia que se atribua a ela, você encaixou-se no fato gerador, vai pagar. Não fica taxado só a renda. A renda não é provento, provento não é salário, salário não é não sei o quê. Não.
Auferiu renda, aumento de capital, vai incidir imposto sobre a renda. Esse é o princípio da universalidade. Independentemente, né, do nome que se dê ao fenômeno jurídico que aumenta, né, que o sistema jurídico olha e vê que aumenta o seu patrimônio, vai pagar imposto sobre a renda. Princípio da generalidade, independentemente da sua capacidade ou do seu status civil, você vai recolher imposto sobre a renda. Então, independentemente da sua idade, independentemente da sua condição civil, né, do seu status jurídico civil, vai recolher imposto sobre a renda. Existem ressalvas? Existem, claro que existem. Existem várias circunstâncias jurídicas que não são objeto aqui deste vídeo, mas só para você entender, que isentam o indivíduo do pagamento de impostos, né? No caso aqui o imposto sobre a renda, mas num outro momento a gente oportunamente fala sobre ele. Só preciso que você entenda que, em regra, o indivíduo, independentemente da idade, independentemente da capacidade jurídica dele, se deu causa ao fato gerador, vai recolher o tributo. Ok? Então, superado esses dois, a universalidade, que é, no caso, independentemente do termo que se dê, né, independentemente da denominação que se dê para a renda, você deu causa ao fato gerador, vai pagar. E generalidade, independentemente da sua capacidade civil, da sua idade, do seu status jurídico, você também paga. Tem o princípio da progressividade. O que é o princípio da progressividade? Quanto maior for a sua capacidade contributiva, maior será a alíquota, respeitando os patamares já previstos em lei. E aí você precisa entender o seguinte: respeitando uma coisa chamada mínimo vital, que você conhece como isento de imposto de renda, o Estado olha para o cenário econômico atual e verifica quanto você precisa, no mínimo, viver para ter o mínimo necessário para a sua vida. E aí ele te isenta disso. Por isso que você não recolhe abaixo de um valor aí que beira hoje aproximadamente R$2.000. Não chega a R$2.000, salvo o melhor juízo, mas está mais ou menos aí nessa faixa. Passou disso, já entrou na margem da alíquota mínima, que no caso aí é 7.000%, tá bom? Então esses três princípios eles são importantíssimos de você saber, que independentemente da sua capacidade jurídica, independentemente do termo que se dê, e quanto mais você ganha, mais você paga, você vai ter, se deu fato gerador, vai ter que pagar o tributo aí para você, ok? Importante lembrar que o imposto sobre a renda, ele cabe exceção ao princípio da anterioridade nonagesimal. Isso é importante destacar. Superado então o imposto sobre a renda, vamos falar rapidamente sobre ITR, Imposto Territorial Rural. O que é o ITR? É um imposto que, evidentemente, como eu falei, o nome já diz o que é o objeto a que ele se destina e fala muito sobre o fato gerador, que recai sobre a propriedade territorial rural. O que é importante saber sobre isso? Independentemente do local em que esteja a propriedade rural, se você der uma finalidade específica, né, uma finalidade econômica específica para a produção agrícola, incide ITR. Em outras palavras, significa dizer que mesmo que a propriedade rural não esteja em zona rural, esteja em zona urbana, né, é o critério espacial, esteja em zona urbana, se você der eminentemente uma atividade agrícola para ela, vai recolher ITR e não IPTU. Então, muita atenção. No que se refere ao critério espacial da coisa, mais vale a finalidade econômica que você dá ao bem, ao patrimônio, no caso aí a propriedade rural, do que a localização dela, tudo bem? Guarda isso aí com você, tá ok? Então, você que é proprietário, que tem o ânimos do homem da coisa, já é o sujeito passivo da relação tributária, aí no caso do imposto sobre território rural, do imposto territorial rural. Tá ok? Vamos lá, importante lembrar, base de cálculo leva em consideração a propriedade nua, ok? Considerando a finalidade econômica que você dá agrícola para ela, e cabe também a progressividade fiscal. O que é a progressividade fiscal? Você pode ter aí um aumento do valor da alíquota, né, da alíquota que você recolhe de tributo em decorrência do valor do patrimônio, por causa do seu tamanho, localidade, enfim.
E também tem a progressividade extrafiscal. O que é progressividade extrafiscal? É um meio que o Estado encontra de provocar o proprietário a dar função social à propriedade rural. Em outras palavras, significa dizer que o indivíduo que não utiliza a propriedade com a função social a que ela se destina poderá ter aí uma progressividade, um aumento da sua alíquota em decorrência desse desprezo, né, ao princípio da função social. Então, quanto menos você utiliza a sua propriedade rural, mais você pode pagar imposto territorial rural, tudo bem? Importante lembrar também que existe a isenção para pequenas glebas rurais. Então, existe a possibilidade de você, proprietário rural, não ter que pagar este tipo de imposto, porque a sua propriedade ela é bastante pequena, bastante diminuta, e aí é muito semelhante àquilo que nós vimos no imposto sobre a renda quando falamos do mínimo vital. Tudo bem? Bom, é importante lembrar para você que quando a gente fala sobre ITR, eu estou falando sobre propriedade territorial, cuja finalidade ela é agrícola, independentemente de onde ela está, ok? Bom, município pode instituir ITR? Sim, município pode, nos efeitos do artigo 154 da Constituição, instituir o ITR, tá certo? Importante lembrar que nesse caso o montante arrecadado fica com ele, tá ok? Porque em regra a competência não é do município, mas ele pode fazer aí o recolhimento se for o caso de haver aí essa concordância no previsto do artigo 154 da CF, ok? Superado o imposto territorial rural, vamos agora falar sobre IPI, Imposto sobre a Propriedade Industrial, sobre produto industrializado. Retifica, Imposto sobre Produto Industrializado. O que é isso? Volto a falar para você. Olhe o nome do tributo e você encontra indícios do fato gerador. Imposto sobre produto industrializado significa que há um tipo de tributo, ok, que vai recair sobre produtos industrializados. Então eu tenho que olhar para uma empresa que exerce uma atividade econômica preponderantemente destinada a transformar mercadorias em produtos industrializados. Uma vez que ela o faça, ela estará incidindo, né, dando causa aí no fato gerador do produto industrializado. Então, quando eu compro, por exemplo, um determinado bem, comprei um controle remoto. Esse controle remoto é um produto industrializado? Sim, por quê? Porque eu tenho uma empresa que se classifica como indústria, que utiliza vários componentes, várias mercadorias que ela recebe, vários insumos na sua cadeia produtiva para transformá-los num bem final que é industrializado. Para ficar fácil, geladeira, automóvel, produtos industrializados. Relógios, por exemplo, você também pode encontrar como produto industrializado. Tudo que você vê o selinho lá de IPI é um produto industrializado. Ele nasce como, por exemplo, aqui um relógio? Ele não nasce um relógio. Então a indústria, o que ela faz? Ela reúne mercadorias, ponteiros, mostradores, vidros, borracha para fazer pulseira, aço para fazer a caixa, enfim. Ela reúne essas mercadorias para transformá-las numa escala industrial em um produto. Então vai incidir vai incidir o IPI, tá ok? Então vamos lá. Qual que é o critério de incidência, então? Atividades ordinárias em que as empresas submetem a sua atividade econômica à produção industrializada de produtos, sendo que existe também um industrial por equiparação, como por exemplo aquele que importa e exporta produtos, ele também pode ser configurado aí como aquele que recolhe imposto sobre produto industrializado. O bem, ele pode recolher o IPI, tá ok? Importante lembrar, cabe seletividade no IPI? Sim, cabe seletividade no IPI, mas não cabe progressividade. Muito cuidado, não vai se confundir. Então guarda com você que por interesse econômico, ou interesse social, enfim, do Estado, pode ser que não haja incidência do mesmo valor para todos os bens. Você pode ter uma diferenciaçãozinha aí em determinados bens, às vezes para aquecer a economia, às vezes para controlar a economia, né? Nós aí tivemos há alguns anos, né, a redução da linha branca, não sei se vocês se lembram sobre isso, e é um exemplo aí de haver aí a seletividade. Então o Estado olha para um determinado bem, seleciona esse bem e trabalha com uma margem de alíquota diferenciada por um interesse estratégico que muitas vezes é social também, como foi no caso da linha branca ou dos veículos quando tem a redução do IPI, tá bom? Então o Estado ele abre mão de arrecadar menos, né, de arrecadar, desculpa, o que ele estava arrecadando e passa a arrecadar menos
para estimular, por exemplo, a economia, para reaquecê-la, para injetar mais dinheiro, ok? Bom, superado IPI, vamos falar agora sobre ICMS, Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, que é de competência dos estados ou do Distrito Federal na legitimidade ativa, ou seja, são eles que instituem esse tipo de tributo. Então, guarda com você que é um imposto de competência estadual e que encontra como fato gerador a circulação de bens, de mercadorias ou a prestação de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e também a prestação de serviços de comunicação, ainda que isso tenha iniciado no exterior, tá bom? Começa essa história de ICMS lá no artigo 155 da Constituição Federal e você precisa entender um conceito sobre o que é circulação de mercadoria. Se você não entender o que é circulação de mercadoria, você não vai entender na parte teórica, né, na parte jurídica da coisa, o que é ICMS. Então vamos lá. Circulação de mercadoria é a troca da titularidade de um bem com finalidade econômica e presente de habitualidade. Como assim? Simples. Se eu vendo um bem de mim para você, você concorda que nós estamos trocando a titularidade? O proprietário passa a ser você? Por isso, se eu faço essa troca de titularidade com a finalidade econômica e eu tenho habitualidade nisso, configuro o fato gerador de circulação de mercadorias. É importante lembrar que a súmula 166 do STJ, né, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pacifica o seguinte: para fins de incidência de ICMS, o mero transporte do estabelecimento localizado no ponto A para o ponto B do mesmo dono, que não implica na troca da titularidade, não dá causa ao fato gerador de ICMS. Muita atenção! Então a súmula 166 afasta a aplicação de ICMS quando você transporta uma mercadoria, né? Porque nós falamos que transportes também dão ensejo ao ICMS, né? Então quando você transporta a mercadoria do ponto A para o ponto B, se a titularidade é a mesma, não existe fato gerador aí, tá ok? Súmula 166 do STJ, ok? Importante destacar, nos efeitos do artigo 155, parágrafo 2º, inciso 1 da Constituição, o ICMS ele não é cumulativo. E o que a gente também tem que lembrar quando fala de ICMS? A questão da guerra fiscal. O que é isso? Bom, os estados eles podem fixar com a União um convênio de maneira a diminuir a carga tributária da ICMS. Na prática, o que isso faz? Atrai investidores para o Estado. Então, às vezes, as empresas elas acabam procurando estados que cobram menos ICMS, porque aí a carga tributária é menor, e, portanto, elas oferem maior margem de lucro. O que o Estado faz? Observando isso, diminui, mediante um convênio, né, com a União, a sua carga tributária para atrair investidores, atrair empresas, aquecer a economia no seu ambiente. Só que tem se percebido o quê? Que alguns estados têm deliberado, né, a edição de leis estaduais mexendo na alíquota do ICMS para tornar-se também mais atrativos. E aí você fica estado A, estado B debatendo, discutindo quem é que cobra menos, se pode, se não pode, e o consumidor final acaba sendo eventualmente mais lesado. Porque aí às vezes você acaba tendo aí uma destituição de uma lei estadual, porque houve uma briga entre os estados, enfim. Então só guarda com você que guerra fiscal o que é? Estado A, Estado B discutindo aí a menor alíquota possível para atrair mais investidores, atrair mais empresas para o seu território, tá ok? A finalidade disso, como eu falei para vocês, é trazer a maior circulação possível para os estados oferirem aí o recolhimento de imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços, ok? Critério espacial e critério territorial, o que você precisa entender? Nós falamos que o ICMS incide sobre a circulação de mercadorias e também de transportes intermunicipais ou interestaduais, ainda que isso dê causa no exterior. Começa no exterior e termina aqui no Brasil, ok? Inclusive existe até o ICMS importação, que nós já vamos falar. Entenda com você o seguinte, para fins de bens, ok? Estou falando do critério espacial. Para fins de bens, onde é que eu identifico qual que é o critério espacial? Onde o bem deu início ao fato gerador. Então, onde ele der início ao fato gerador, configura o critério
espacial, tá ok? Quando a gente fala que o bem ele é importado, ou seja, ele vem de fora para o Brasil, quando ele chegar no Brasil, né, no estabelecimento lá que ele foi parar, vai dar a causa ali ao fato gerador. Quando eu falo de transporte, eu estou falando que é no início do transporte. Então, qual que é o local em que se iniciou o transporte? É lá que vai ser o critério espacial. Entretanto, se isso começa no exterior, se o transporte começa no exterior, quando entra em solo nacional brasileiro, vai ser o destino final deste transporte, o local, né, o critério espacial para dar causa ao fato gerador do ICMS, ok? Assim também, a prestação de serviço de radiodifusão, som e imagem se configuram, sendo que se o indivíduo ele reside no exterior e ele dá causa a isso, né, começou lá no exterior o que deu o fato gerador no ICMS, o local do domicílio dessa pessoa que está no exterior, tá ok? Avançando ainda um pouco sobre ICMS, é importante a gente lembrar de alguns aspectos que eu quero reforçar aqui para vocês, ok? Você já entendeu agora o critério espacial, o critério temporal é muito semelhante, tá ok? No momento da saída do transporte, naquele momento configura não só o local, mas o momento em que cobra-se o imposto, né? Se ele começa no exterior e termina no Brasil, quando ele chega no destino final, é o critério temporal também da incidência do tributo, tá certo? Quando a gente fala da circulação de mercadoria, no momento em que ele sai do estabelecimento e vai para outro local, aquele ali é o critério temporal, tá? Para a cobrança de ICMS para fins de circulação de mercadorias, ok? E a gente precisa entender que quando eu falo de importação, do ICMS importação, nós falamos que o fator habitualidade é necessário para configurar ICMS. No caso da importação, não. Então, não exige habitualidade para ICMS importação. Importante lembrar isso daí. Guarda com você, ok? Cabe o princípio da seletividade no ICMS? Sim, cabe. O ICMS ele comporta o princípio da seletividade muito semelhante ao IPI. Então, às vezes, o Estado, ele por interesse, ele pode modular determinados bens que ele julgue vitais, necessários ou que venham aquecer sua economia. Ele pode modular o valor da alíquota em detrimento de outros ou elevar. Por exemplo, cigarros pode ter a elevação, né, do ICMS se o Estado quiser combater o tabagismo. É uma forma de combater o tabagismo e aí o valor dos impostos aumentam. Consequentemente, a aquisição fica mais onerosa e nem sempre todos conseguem acessá-lo. É um exemplo que eu posso dar aqui para vocês de seletividade, né? E principalmente é importante lembrar que não existe progressividade no ICMS. Não existe progressividade no ICMS. Chegando no final do nosso vídeo, mais dois aspectos importantíssimos que a gente precisa falar quando a gente fala de ICMS. Eu tenho a questão da substituição tributária e eu tenho a questão do DIFAL, que é a diferença de alíquota. Guarda com você o seguinte, a substituição tributária, ela entrou com a emenda constitucional número 87 no nosso sistema jurídico, tá bom? Ela teve por finalidade fazer o quê? A substituição tributária, ela teve por finalidade trazer para a emenda constitucional número 87, não. Estou falando da substituição tributária. A emenda constitucional número 87 vai entrar no default, diferença de alíquota. Guarda isso com você, ok? Vamos lá. Quando eu falo para você da substituição tributária, eu preciso que você entenda no espaço e tempo, ok? Como é que funciona a questão do ICMS. Então, pensa num produtor. Ele pegou um bem e levou até o fornecedor. Este momento aqui implica em ICMS. Fornecedor vendeu para o varejo, aqui cabe ICMS. Varejo vendeu para o mercado, para os consumidores finais, cabe ICMS. Então, quando eu falo para você de substituição tributária, eu estou dizendo o seguinte: o governo disse que em dado momento, fica mais conveniente se você recolher tudo numa hora só. Ou seja, fica melhor se você recolher, logo que você tem o produto, todas as fases em que você teria a incidência do ICMS. Então começa a surgir a figura do contribuinte substituto, do contribuinte substituído e de uma coisa chamada margem de valor agregado. O que é a margem de valor agregado? É o valor de referência que o Estado entende que seria o valor final na chegada do consumidor. Então, na prateleira, quanto que o consumidor pagaria por esse bem? Então, ele vai ser uma referência para eu poder incidir o tributo, vai ser uma base de cálculo para eu incidir o ICMS, tá ok? Então, guarda com você o seguinte, quando a gente fala
da substituição tributária, eu estou falando para você o seguinte: eu estou dizendo que eu tenho a substituição de arrecadação, né, da figura de pessoas que vão arrecadar, né, o ICMS de maneira antecipada. Então é a arrecadação antecipada de tributo referente às operações subsequentes. Ou seja, as operações seguintes que dão causa ao tributo, né, elas já vão ser antecipadas. Então, quem que é o contribuinte substituto? Contribuinte substituto é aquele que recolhe antecipadamente o tributo. Contribuinte substituído é aquele que já recebe o produto com o ST recolhido, o substituto tributário que já fez o recolhimento, tá certo? Com referência ao quê? A margem de valor agregado, que é a base de cálculo utilizada para você poder saber o quanto vai cobrar. Então, o Estado permite que seja feito isso. Então, falei para você em substituição tributária, né, ICMS-ST, você tem que entender o que? Margem de valor agregado, contribuinte substituto, contribuinte substituído. E o conceito que eu dei para vocês, que é o quê? Que é a substituição, né, de arrecadação dos valores inerentes às operações subsequentes. Substituição arrecadatória inerente a valor subsequente, tá ok? A operação subsequente. Então, mais para frente teria a incidência do ICMS, agora passa a não ter porque eu já recolhi de forma antecipada, trazendo as três figuras que eu disse para você. Contribuinte substituído, substituto e a margem de valor agregado. E por fim, a diferença de alíquota. E aí você precisa entender que a emenda constitucional número 87, como eu falei para vocês, traz o quê? Traz uma nova redação no teor constitucional, dizendo que quando você tem a transferência de mercadorias entre estados, você utiliza como base de referência a alíquota interestadual, de maneira que o estado em que dá origem à saída do bem fica com um valor, o estado que recebe esse bem, né, fica com outro valor. Qual que é a referência desses valores? Simples, a diferença de alíquota. Então, se no estado A pratica 12% e no estado B pratica 18% de ICMS, então entre 12 e 18 você tem uma diferença de 6. No estado de saída fica os 12 e no estado de chegada, do estado final, ficam a diferença que é os 6% desse cálculo que a gente está falando aqui agora, tá? A ideia é você perceber que os estados eles passem a dividir o valor arrecadado, né? E conforme a gente pode perceber no site das prefeituras, até na prefeitura dos estados, desculpa, dos estados, você pode perceber que a tendência, e agora no ano de 2019, né, é o último ano dessa virada, desse rollout, a tendência é ficar todo o valor no estado de destino. Então, diferença de alíquota, o que é? A alíquota interestadual, que é utilizada como referência no ICMS, em que há como se fosse uma espécie de partilha do valor arrecadado entre estados, de maneira que parte fica com quem deu origem, parte fica com o destino, com a tendência, né, nessa migração, ficar tudo no estado de destino, ok? Emenda Constitucional número 87, que incorporou isso para o nosso sistema jurídico, tá bom? Este foi o nosso resumão sobre alguns tributos, eu espero que vocês tenham gostado. Pela audiência, muito obrigado e até o próximo vídeo.